Agora nós vamos falar o que você deve fazer para entrar no mercado de trabalho. Como a gente disse, estudantes de pós frequentemente acham que eles não vão conseguir entrar no mercado de trabalho por não terem estudado um curso da área de negócios, o que não é verdade, já que o foco das empresas é muito mais no aspecto comportamental. E agora a gente vai trabalhar qual mudança de mentalidade é necessária e quais competências você precisa desenvolver para entrar no mercado de trabalho. Para tal, é fundamental entender de que forma a indústria e a academia diferem com relação à forma de pensar e à forma de trabalhar. Começando pela forma de pensar, na academia nós somos orientados ao detalhe, quais equações, experimentos, técnicas foram utilizadas para produzir algo. Enquanto que na indústria, o foco é o que eu posso fazer com essa inovação e quais decisões estratégicas que eu tenho que tomar. Por exemplo, essa molécula é melhor que o concorrente, quais pacientes podem se beneficiar, qual o preço que eu posso cobrar. Então se utilizam dados para tomar decisões estratégicas e é fundamental pensar no nível de big picture, ou seja, no nível acima do detalhe. E para ilustrar esse ponto, eu vou trazer um exemplo de um processo seletivo real, que eu mudei o conteúdo. Uma empresa farmacêutica pediu para os candidatos prepararem uma apresentação de 5 minutos, deu 2 dias para os candidatos prepararem a apresentação e deu um problema para eles resolverem. E deu alguns dados também sobre os produtos. E no nosso caso aqui, a empresa que eu inventei chama Diabetes Killer, que vende máquinas para pacientes diabéticos medirem o nível de glicose no sangue. Essa empresa tem visto a participação cair e pediu para os candidatos desenvolverem uma estratégia para aumentar o market share, ou seja, a participação desse produto no mercado. O que muitos candidatos fizeram e acabaram sendo eliminados foi adotar uma postura, uma abordagem acadêmica. Então começaram com uma introdução geralmente bem longa, falando de produtos, da empresa versus concorrentes, depois chegaram metodologia, objetivo, metodologia, e só aí no finalzinho dedicaram um pouquinho para falar da solução e abordagem. Então essa abordagem segue a ordem de um artigo científico. E o que esses candidatos esqueceram foram se perguntar o que a audiência queria mesmo saber. Os executivos estavam interessados na estratégia do candidato, que o candidato desenvolveu. Então uma abordagem executiva que é usada em qualquer contexto de comunicação executiva, ela começa com a solução, ela é muito mais objetiva e focada no resultado. Então você tem que começar com a solução, isso é muito importante, e a partir daí construir uma argumentação crítica, trazendo coisas como quais implicações da solução, curto, médio prazo, por exemplo, longo prazo, quais ações práticas que a empresa deve desenvolver e por aí vai. Então, outro ponto aqui importante é que não existe só uma única solução para esse problema. Existem várias soluções possíveis. O que eles queriam ver aqui é sua capacidade, sua visão comercial, sua criatividade, capacidade de comunicação, empreendedorismo. Então eu vou trazer uma possível resposta um pouquinho mais curta do que se fosse no dia ali, seria uma resposta de 3 minutos ao invés de 5, mas para ilustrar o ponto que a gente está falando aqui de ser mais objetivo. Então, na minha solução, a Diabetes Killer deve utilizar um modelo de serviços com um app para agregar valor ao produto e se diferenciar na concorrência. Então, essa estratégia consiste de 3 elementos. Primeiro, conectar a máquina ao aplicativo. Segundo, conectar o aplicativo a profissionais de saúde. E terceiro, oferecer cuidado médico. No conectar a máquina ao aplicativo, o paciente acessa os dados em tempo real e consegue controlar melhor a doença. No segundo ponto, os dados também são enviados a profissionais de saúde que conseguem acompanhar o paciente remotamente. No terceiro ponto, no caso de alguma emergência, a Diabetes Killer vai mobilizar uma equipe médica para atender esse paciente. Para desenvolver essa estratégia, é importante pensar em 3 ações práticas. Primeiro, investimento em capacidades. Segundo, parceria com clínicas e hospitais. E terceiro, uma mudança cultural. No investimento em capacidades, a Diabetes Killer deve investir em novas capacidades como TI e alavancar melhores práticas em saúde digital. No parceria com clínicas e hospitais, ela deve identificar quais são as clínicas com modelos inovadores e um excelente histórico em atender pacientes com diabetes. No mudança cultural, a Diabetes Killer deve colocar a atenção ao cliente como foco das suas atividades. Essas 3 ações práticas são muito importantes, só que elas ocorrem em intervalos de tempo diferentes. Investimentos em capacidades e parcerias devem ser feitos imediatamente. Então, isso é curto prazo. A mudança cultural é muito importante, só que ela ocorre num horizonte de tempo maior. Beleza? Então essa é uma possível solução, um pouquinho mais curta, mas para ilustrar o ponto que você deve começar com a sua abordagem. A gente vai trabalhar mais essa questão de comunicação e visão comercial no vídeo sobre comunicação, então vale muito a pena assistir. Agora pensando na forma de trabalhar, como é que se trabalha na academia? Existe um foco na precisão, os prazos são mais longos, meses ou anos, o trabalho tende a ser mais individual e o foco é o conteúdo. Enquanto que na indústria existe uma menor precisão, os números geralmente estão na casa de bilhões, milhões, bilhões, você não precisa chegar na última casa decimal para encontrar a sua resposta.
Os prazos também são mais curtos e é muito importante priorizar. E outro ponto importante é que as soluções são encontradas em equipe de forma interativa. O que isso significa? Muitas vezes, sua primeira resposta não está perfeita e você vai refinando com a ajuda do seu time e mobilizando os recursos à sua disposição. E existe um foco na forma e estrutura e comunicação é mais direta. E eu senti essas diferenças na pele durante meus primeiros projetos de consultoria. Então eu tive alguns desafios. Por exemplo, primeiro, não compartilhar ideias ou resultados por sentir que não estava perfeito, que eu tinha que fazer mais 10 análises antes de me expor. Eu tinha boas ideias e eu não falava, eu não comunicava. Então na academia é muito comum a gente passar muito tempo sozinho resolvendo um problema e só aí comunicar, né? Segundo, resolver tudo sozinho e acabar saindo pela tangente. Ou seja, não comunicar com o time, não validar com o time qual era a abordagem que eu queria adotar para o problema. Então eu adotei uma abordagem que não tinha nada a ver, eu acabei gastando tempo e recursos ali. Terceiro, mergulhar ali na minha análise e perder de vista o trabalho dos meus colegas. Então é muito comum, num contexto executivo, do time estar querendo resolver um problema X ali para o cliente, mas cada colega está olhando para esse problema de uma forma. Então é fundamental que cada um entenda o que o outro está fazendo para conseguir resolver o problema de forma efetiva, né? Então é fundamental desapegar do perfeccionismo da academia. Isso não significa ser pouco criterioso na hora das análises, mas sim se expor mais, se colocar mais, não ter tanto medo de errar e usar os outros para aprender, né? Então essa parte é muito importante. Então o que na época me ajudou a superar esses comportamentos e a melhorar? Foi conversar com pessoas que tinham passado pela mesma situação. E foi só aí que eu vi que as dúvidas eram parecidas, e aí quando eu vi que era parecido, eu parei de me culpar e eu comecei a enxergar esse problema de frente. Então eu saí do piloto automático. Eu comecei a ver quando que esses comportamentos entravam em ação, um comportamento, uma atitude acadêmica. Eu conseguia ver, agora eu estou pensando e me comportando de forma acadêmica. Então eu poderia atuar ali e não só deixar o piloto automático me guiar. Beleza? Então, muito, muito importante essa parte. Além disso, a indústria olha muito para o que a gente chama de competências, que justamente são aspectos comportamentais que te ajudam a aplicar todas as habilidades, ou seja, todo o seu conhecimento técnico e realizar um trabalho com excelência. E quando a gente pensa em estudantes de pós, eles já começam com um ponto de partida muito forte, né? Fazer um projeto de pesquisa, desenvolver um projeto de pesquisa é foda. Eu costumo brincar que é como ter uma própria empresa, né? Você tem que pensar o que os seus concorrentes estão fazendo, tem que desenvolver uma solução criativa e inteligente para um problema, tem que se automotivar, né? Ninguém vai te falar o que fazer, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter capacidade analítica, tem que se comunicar, tem que resolver problema complexo. Então, eu acho que quando a gente pensa numa transição de carreira, é muito fácil ficar pensando só no que a gente não tem. Só que é importante ter uma confiança no sentido que a gente já começa bem na frente, né? Por resolver um problema tão complexo que é um problema de pesquisa. E além disso, ser diferente tem suas vantagens. Imagina um evento de empresa cheio de engenheiros, de arquitetos, de economistas, de administradores. O pessoal vai lembrar, aquele ali é o doutorando de física, de matemática, de história, de biologia. Então aproveita as vantagens de ser diferente. Dito isso, a universidade não nos treina muito bem para algumas competências que são muito exigidas pela indústria. Então é muito importante sair do laboratório e desenvolver algumas dessas competências. Então, durante meu doutorado, eu fiz um trabalho de reflexão olhando para as competências que a indústria valoriza, e aí está uma boa lista para vocês, quais são aquelas que eu já tinha alguns exemplos de vida e quais eram aquelas que eu não tinha muito desenvolvido muito bem. E algumas apareceram em vermelho aí. E na hora de escolher as atividades para desenvolver essas competências, eu acho que não existe uma fórmula mágica. Só que 4 condições devem ser satisfeitas. Primeiro, estou envolvido em atividades que me apaixonam. No final das contas, você vai usar o seu tempo livre, então tem que ser algo que te interesse. Segundo, estou resolvendo um problema real de forma prática e criativa. No final, empresas querem ver que você consegue identificar um problema e consegue melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Terceiro, vou trabalhar em equipe. Quarto, vou desenvolver liderança, influenciando e inspirando outras pessoas para atingir o objetivo. Então, acho que esses 4 pontos são muito importantes. E como a Carol falou mais cedo, conciliar atividades extracurriculares com atividades acadêmicas demanda muito esforço, capacidade de administrar o tempo e jogo de cintura. Então, o que eu fiz na prática? Eu fundei e liderei um projeto de empregabilidade em Londres, em parceria com a organização
Inactus, é uma organização de empreendedorismo social que está em várias universidades no Brasil e no mundo. E na hora de desenvolver esse projeto, eu olhei para os problemas de Londres na época, e o macro problema era o desemprego entre jovens. Eu não ia resolver esse problema completamente, então eu comecei a pensar em alguma forma de alguma forma atacar esse problema. E foi conversando com professores e líderes comunitários que eu vi que muitos jovens na comunidade, né, em regiões pobres de Londres, não recebiam apoio vocacional. Então eles não sabiam escrever currículo, nunca tinham feito entrevistas de emprego, etc. Então, nessa parte, ver como é que eu desenvolvi visão comercial, empreendedorismo, identifiquei um problema e pensei, agora eu vou pensar numa solução. E pensando na solução, eu sabia que minha universidade tinha um centro de carreira, eu propus uma parceria com eles para treinar uma equipe de universitários para ir na comunidade e desenvolver workshops de empregabilidade. Então pensa aqui, eu tive que negociar com o centro de carreiras, tive que liderar um time e motivá-los para ir lá fazer os workshops. E deu super certo, a gente começou com uma escola e expandiu para várias outras e o projeto continua até hoje. E aí estão algumas fotos do projeto. Além disso, eu participei do grupo de empreendedorismo da minha universidade, a gente organizou vários eventos com startups e fiz curso e li bastante publicações na área de negócios. Então existem várias opções em universidades do Brasil, de grupos de empreendedorismo, empresas júnior, projetos sociais. Então saia do laboratório e se jogue aí. Agora a Marcela vai contar pra gente como que foi o processo de transição de carreira dela e também a participação dela num processo seletivo de uma empresa farmacêutica. Vai lá, Marcela! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou farmacêutica, eu tenho residência em gestão e atenção hospitalar em hemato-oncologia e uma pós-graduação em farmácia oncológica. Recentemente, então, eu participei do processo seletivo da Janssen, que é a indústria farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, e eu fui admitida. Então, eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês como é essa experiência de participar do processo seletivo de uma multinacional e sair da área acadêmica para ir trabalhar no mundo corporativo. O que eu pude perceber? Eu não tive muito tempo de preparação para o processo seletivo, foi tudo muito corrido, mas o que eu percebi? Que eles estavam lá para analisar perfil profissional, perfil pessoal e perfil comportamental, ou seja, quais são os grandes diferenciais numa entrevista de uma multinacional? A maneira como tu sabe te portar, te posicionar, o pensamento crítico faz toda a diferença. A postura ética que vai ao encontro da política e do credo da empresa. A disponibilidade, a proatividade e a criatividade também são muito importantes. E o que eu consegui perceber? Que essa etapa, na verdade, era fundamental. Porque no segundo momento, me foi proposto um desafio que era fazer uma análise de mercado. Eu não entendia nada sobre market share, nem sobre mercado. Então, eu tive ajuda de algumas pessoas da consultoria mesmo, que me ajudaram bastante, e de algumas ferramentas disponíveis na internet. E o que eu pude perceber também, mesmo tendo um caso para analisar, de que o importante era o foco no resultado, ou seja, que todos os dados que me foram passados, o que eu precisava era chegar a alguma conclusão, e dessa conclusão propor estratégias para eles. Então, mais uma vez, estava sendo analisado era a minha capacidade crítica, a minha criatividade, o meu posicionamento perante desafios. Então, eu acredito que a academia ela não nos prepara para o mercado de trabalho em geral, na verdade. Mas, e se eu pudesse dar algum conselho, seria participem de um processo seletivo de uma multinacional. Eu acho que foi uma experiência muito válida para mim. Mesmo que eu não tivesse entrado, eu acho que talvez eu tentaria de novo em alguma outra empresa. Por quê? Porque nesses momentos a gente recebe alguns feedbacks muito interessantes. Porque, como eu falei, geralmente quando a gente acaba fazendo algum processo seletivo para a área acadêmica mesmo, o que importa é o currículo, o que importa é o que está no Lattes. E pro mundo corporativo, para esse mercado, o que importa são as tuas habilidades sociais, de comunicação, de posicionamento, a tua postura ética quanto profissional. Então, assim, esses feedbacks que tu recebe num processo seletivo desse são muito importantes para o teu crescimento pessoal e profissional. Então, fica aí como dica, foco no perfil comportamental, desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades de comunicação, pensamento crítico, uma noção geral sobre mundo, sobre
como funciona o mundo corporativo, como funcionam as relações dentro do mundo corporativo. Postura ética é fundamental. Criatividade, pensamento sempre fora da caixa e à frente ao seu tempo. Disponibilidade e vontade de fazer a diferença e de encarar todos os desafios que vão ser propostos durante essa jornada. Era isso, obrigada. Então, aproveitando que a Marcela falou sobre o processo seletivo, eu quero dar um panorama geral para vocês de como funciona geralmente o processo seletivo em empresas. Esse é um tema que pode ser abordado com maior detalhe, então se vocês tiverem interesse, vocês me avisem que eu posso fazer outros vídeos. Então, geralmente existem 3 etapas: teste escrito, online, entrevista de competências e estudo de caso. No teste escrito, você tem geralmente um problema de negócios, tem algumas contas, algumas tabelas para interpretar, cálculos e chegar ao resultado. Geralmente o desafio é tempo e terminologia de negócios. Na entrevista de competências, eles estão vendo o seu perfil comportamental, quais exemplos de vida que você tem para trazer como evidências de competências e tal. Então você tem que ter os exemplos já bem treinados, se comunicar muito bem, ser profissional. E o estudo de caso é parecido com o teste escrito, só que é presencial. E o formato varia, pode ser uma apresentação, pode ser uma entrevista com o entrevistador, né? Então você tem um problema de business também, você tem que geralmente estruturar uma abordagem, fazer alguns cálculos e sintetizar e chegar a uma solução no final. Também desafios de tempo, de interpretação, de linguagem de negócios. E eu vou falar mais dessa entrevista de estudo de caso no vídeo de comunicação. Antes da gente entrar no vídeo sobre comunicação, eu quero deixar algumas dicas. A primeira é algo que não acontece de forma contínua na academia, que é proativamente pedir e oferecer feedback para quem você está trabalhando. E é uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a monitorar seu progresso e identificar oportunidades de melhoria. Sai do laboratório, mas não deixa a peteca cair na universidade. Familiarize-se com termos e expressões típicas de negócio e no currículo evite detalhes técnicos, foque em competências. E nessa fase, é muito comum estar inseguro e não saber o que fazer. Eu acho que a melhor forma é realmente sair do laboratório, fazer coisas novas e se conhecer melhor. Por isso, eu quero te deixar com uma frase do psicólogo Daniel Goleman, que é muito relevante para essa etapa da vida, que enfatiza que o crescimento pessoal só acontece no contexto de relacionamentos. Então vale muito a pena conversar com pessoas que passaram pela mesma situação. Você vai ver que as dúvidas são normais e que adotando uma postura prática e pragmática, você vai conseguir, pouco a pouco, chegar onde você quer chegar. E agora eu te espero no vídeo sobre comunicação efetiva. Vamos lá!